Boa noite. Boa noite, Amorim. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Jaime. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Oi. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Noite. Boa noite. Boa noite. Eu ouvi bem que eu tô quase sem voz. Ai, meu Deus. Acho que é todo mundo, né, que tá meio anasalado. Ai, eu não sei o que aconteceu, gente. Minha voz sumiu. Eu não tenho dor, eu não tenho nada, eu não sinto nada, mas a voz não sai. Eu tenho que forçar muito para a voz sair. Mas eu acho que dá para enganar um pouquinho, né? Dá para. Porque é estranho, a sensação é estranha, porque eu não tenho dor, nada, só que fecha, assim, fecha a garganta e eu tenho que fazer muita força para falar. Boa noite. Boa noite. Então vamos lá, pessoal. Minha esperança é que hoje vocês vão falar um pouco mais no meu lugar e aí eu posso economizar um pouquinho da voz aqui. Que a gente tinha combinado que alguns iniciariam a sua apresentação hoje já, né? Para a gente não acumular tudo para a semana que vem. E eu vou falar para vocês, olha só, o meu encontro de ontem, não quero assustá-los, mas foi até às 10 horas, para que todos apresentassem, porque o pessoal da terça-feira encerrou ontem já.
Então, eles tiveram que apresentar todos até ontem. E eles acabaram não conseguindo apresentar nos encontros anteriores, ficou tudo para o último dia. E daí a gente foi até às 10 horas. Então, por isso eu gostaria que, assim, quem conseguisse já ir apresentando hoje, seria bem legal, para a gente não ter que ficar na semana que vem até às 10, né? Tanto que eu resumi bem as atividades do encontro de hoje, a gente vai fazer o que dá, tá? Porque o mais importante é a apresentação do relato de vocês. Oi, Andréia. É ruim demais não poder falar, né? Eu sei como que é isso, acho que a gente sente na pele isso. Mas, enfim, que bom que a gente vai falar hoje, né? Então, você poupa a sua voz. Eu mandei a mensagem lá e, se você me autorizar, eu gostaria de ser a primeira. E só queria saber quanto tempo, né, que é para a gente ficar, para eu não extrapolar, que daí eu organizo meu tempo aqui. Mas eu posso ser a primeira, se você, assim, autorizar. Perfeito. Ontem eu tinha feito um combinado com o pessoal de apresentações de 5 minutos. Só que o que aconteceu? Acho que foi no quase todo o Paraná. A gente teve muita chuva ontem e a internet estava muito instável. Então a gente teve muito problema, assim, a gente perdeu muito tempo com o pessoal que acabava caindo da reunião, tinha que esperar voltar, ou não conseguia compartilhar a tela porque a internet estava ruim. Então foi assim bem complicado, mais por esse sentido, né? E eu não gosto de cortar ninguém, eu acho que esse é o momento de vocês, a gente se preparou toda essa jornada para esse momento. Então eu não sou de cortar ninguém, mas eu tinha feito um combinado de uma apresentação assim de 5 minutinhos, tá? Algo bem breve, bem objetivo. Mas é claro, é um momento para que a gente possa compartilhar, fazer perguntas, tirar dúvidas, né? E também parabenizar os colegas pelo trabalho. Então, a gente pode usar o chat para fazer perguntas, para fazer comentários ou parabenizar os colegas, mas é claro que também pode levantar a mão para fazer as suas considerações. Mas vamos tentar ficar assim no mais objetivo, tá? A Josiane vai apresentar na semana que vem? Tranquilo, não tem problema. Quem não conseguir apresentar hoje, apresenta semana que vem, normal. Só estou dizendo para a gente... eu acho que ninguém gosta, né, de ficar tanto depois do horário, assim, né? Então, para a gente não precisar fazer isso na semana que vem, tá bom? Mas acho bem legal a gente começar com a Andréia, pode ser, gente? Aí eu vou parar de apresentar, se ela quiser apresentar a tela, Andréia, fica à vontade. Oi, pessoal, para quem não estava ainda, boa noite. Então, o meu trabalho, eu trabalhei com... Eu só vou apresentar falando, porque 5 minutos eu acho pouco, então é melhor eu só falar. O meu trabalho foi... eu trabalhei sobre bactérias e vírus, porque eu já estava trabalhando junto e eu não consegui separá-los na avaliação, mas eu achei que ficou bem bacana. E o meu objetivo principal para os alunos foi a recuperação de notas, que eles estavam bem fraquinhos de notas. Então, eu aproveitei, assim, a implementação para fazer essa como uma recuperação, o que, para ser bem sincera com vocês, não deu certo. Mas tudo bem também, eu tinha uma carta na manga, assim, que daí foi bem sucesso. Eu estou preocupada com o tempo, mas alguém me avisa quando for passar. E aí, eu fiz o trabalho assim, o meu trabalho foi atribuído para 155 alunos dos sétimos anos, 5 turmas, sétimo A, B, C, D e E. E desses alunos, quando eu coloquei no quiz, eu coloquei, tipo, na quarta, 11 horas da noite, e já mandei para a pedagoga, e já comecei um trabalho na quinta-feira e sexta, falando para os alunos, incentivando, motivando. Levei eles até a secretaria para quem não tinha ainda a organização do celular, enfim, fiz todo esse trabalho para ver se, de motivação mesmo, para ver se eles realizavam a atividade que eu tanto queria ter um resultado bacana, achei e acreditei que ia ser assim.
Eu achei assim, de 155, eu pensei assim que uns 100 ia fazer. Mas assim, para mim a decepção, 17 alunos responderam, de 155. Desses 17, eu tive 3 que zeraram, mas eles zeraram não porque eles erraram as questões, porque eles erraram no envio, ou então eles foram responder e deixaram para depois e esqueceram, e apareceu lá o 0. 3 zeraram, um tirou 1,6, um tirou 2,4, outro tirou 3, um aluno tirou 4, um aluno tirou 7, 2 alunos tiraram 7,6, um aluno tirou 8,6, um aluno tirou 9 e 5 gabaritaram, tiraram 10. Eu fiquei bem contente que eu conversei com esses alunos que tiraram 10, eles amaram, foi assim maravilhoso o trabalho. Pena que não teve mesmo alunos, não aderiram à ideia. Mas eu percebi também que não houve adesão, não por falta de vontade, eles ficaram curiosos até em fazer, mas a dificuldade de mexer com o quiz no celular, e a maioria não tem computador, então isso ficou muito difícil. E na nossa escola, bem na semana da aplicação, eles estavam fazendo uma reforma no tal laboratório de informática que não tinha, estava transformando uma sala de aula em laboratório. Então, assim, estava uma bagunça, entre aspas, assim, né, de quebrar, de organizar e tal, e eu não tive espaço para levar os alunos, né, para usar os computadores lá da escola. O resultado para mim, ele foi assim, eu vi ele como um resultado meio que insatisfatório, assim, com tudo que eu fiz e o resultado que eu tive de adesão que foi muito baixa. Mas, conversando com os alunos que fizeram, eu achei que foi muito bacana o resultado de quem fez, levando em consideração os alunos que fizeram, eu achei que foi muito bacana. E outra coisa que eu achei interessante é que os alunos, aí eu peguei e falei assim, não, vou ver o que aconteceu, e fiz impresso. Quando eu fiz impresso para 155 alunos novamente, de 155, quatro alunos apenas que não me entregou até hoje. Um está de atestado porque fez cirurgia, outro de atestado porque está com dengue, ele é meio perdido mesmo, mas ele tem laudo e ele, tipo, não deu conta de responder em 4 aulas que eu dei para ele fazer, ele não deu conta ainda, mas ele vai entregar para mim amanhã, e eu acredito que ele vai entregar. E um outro aluno que também estava de atestado assim, ele pegou dengue, ele estava com gripe, daí pegou dengue, melhorou da dengue, teve outra infecção de garganta, enfim. E eu mandei para ele hoje a atividade impressa, ele disse que vai fazer e vai me entregar. Então, fiquei muito contente com esse resultado. Então, o quiz em si, a atividade que eu aprendi aí no curso fazendo, eu achei muito bacana, porque impresso super funcionou. Eu achei que ficou muito bacana, muito legal. E até a questão que foi para os meus alunos, eu achei mais legal que a que eu mandei para você, Tati, que depois eu aprendi, só que eu já tinha enviado para você, e a que era para eles criarem ficou muito legal. Eu coloquei assim no impresso, daí eu coloquei que era para eles imaginarem que eles eram um vírus, mas que esse vírus encontrou uma bactéria. E daí o que eles iam fazer? E aí eu fiz uma história com 4 quadrinhos numa folha de sulfite, que daí eu ia fazer impresso mesmo, e fiz 4 quadrinhos na folha de sulfite impressa. E isso ficou maravilhoso. Eu estava corrigindo alguns ainda atrasadinhos lá, e ficou incrível, assim. Então, a metodologia foi muito interessante, porém, o que foi difícil para o meu resultado foi o uso da tecnologia. Eu tenho mais coisas para falar, mas estou preocupado com o tempo. Acho que já deu, né? Deu o meu tempo, né, Tati? Boa noite, gente. Pode continuar, Andréia, tranquilo. Estou preocupada. Eu não gosto de passar, mas eu vou falar mais um minutinho. Então, esse resultado eu achei, assim, que foi bacana, dentro de tudo que eu vivi e aprendi e apliquei. Achei que foi uma parte muito legal o meu aprendizado dentro da plataforma. Isso foi muito bacana para o meu crescimento, assim, do meu dia a dia. Eu tenho muita dificuldade com as tecnologias, isso para mim foi um grande desafio, que eu tive que encarar, assim, parecia um bicho de 7 cabeças, mas foi bacana fazer. Eu não sou uma pessoa que eu vejo as coisas como um bicho de 7 cabeças e não enfrento, então para mim é um desafio, é bacana, e eu achei que foi legal. Também, tipo assim, vejo que com o quiz tem uma grande dificuldade de que a coisa aconteça realmente,
Mas também não adianta eu ficar lamentando e reclamando aqui, porque está geral assim, Paraná inteiro, todos os professores estão assim, então eu escolho que a coisa seja mais leve. Então eu fiz um resultado meu, foi real, não fiquei envergonhada do resultado que eu tive, conversei com os colegas da sala, do colégio, conversei com a minha pedagoga, que é colega de pedagoga minha, que eu sou pedagoga de manhã, e eu achei legal do resultado ser real. Falei para ela, ó, aqui está um estudo, a gente vai fazer em gráfico e a gente quer trabalhar isso com os outros professores, sabe? Porque é um trabalho real. De 155 alunos, só 17, é muito pouco, né? Mas é o que é real para os nossos alunos. E a hora que eu fiz impresso, esse comparativo eu achei muito bacana. A hora que eu fiz impresso, eu consegui atingir já quase 100%. 4 alunos só que não conseguiram, que não fizeram ainda, mas que vão fazer. E estão voltando o que estão fazendo. Agradeço de coração todo momento, todas as trocas, tudo que eu aprendi aqui. E é isso, estou bem contente com o resultado, mesmo sendo esse. Eu estou bem feliz com o trabalho que foi possível realizar dentro do que me oferece, do que me ensinaram e do que a CED, enfim, me cobra e me oferece. Eu consegui fazer um trabalho que para mim está bom. É isso e é assim que é, e a gente segue aí tentando cada dia fazer melhor e para mim tá tudo certo. Eu aprendi e tá bom. E os alunos também curtiram muito, tanto os que fizeram online quanto os que fizeram impresso. Então eu tô feliz e para mim tá tudo certo. É assim que foi meu trabalho, gente. Extrapolei o tempo, desculpa. Tranquilo, Andréia. Sabe o que eu achei mais bacana na sua fala? Quando você diz assim que você optou por não se lamentar e não só criticar, mas você tomou uma atitude. Você resolveu fazer esse estudo, né, e verificar com os seus alunos por que eles não estão fazendo, por que eles não estão respondendo. E aí você, não sei se foi o caso de você, se você fez isso por uma sugestão minha, mas eu tinha comentado de fazer, né, talvez impressos no caso de uma necessidade. Eu achei maravilhosa a sua atitude, a sua postura. Eu quero assumir essa posição de pensar positivo, de pensar para frente, de analisar a situação e tomar uma atitude, né? E conhecer a minha realidade, conhecer o meu aluno e trabalhar com isso da melhor forma possível. Eu amei a sua postura, Andréia, achei fantástico. É isso. Às vezes eu vejo um colega lá falando e criticando, eu falo, ai, gente, eu ficar criticando, tem hora que dá raiva, dá revolta, mas não vai melhorar, não vai mudar, então vamos pro que tem. Eu não lembro, Tati, dessa sua fala, sinceramente, mas de repente ficou no meu subconsciente, né? E a hora que eu vi aquele resultado, até comentei com a Michele, que é do nosso grupo, que é bem amiga, e eu falei, me tô arrasada, tô triste. Daí, assim, à noite, eu falei, não, vou fazer alguma coisa. E mandei imprimi as primeiras 40 em casa para levar para a primeira aula. Cheguei na escola, imprimi o resto e fui para prática, assim, com o papel, sabe? E daí fiquei muito contente, porque pelo menos eu consegui corrigir esse resultado horroroso. Não foi de tudo ruim, assim. E Mas é você isso. mostrou que o problema não é o seu trabalho ou a sua metodologia. A questão ali foi realmente o acesso, né, à tecnologia, que é algo que ainda está além do nosso alcance, né? É algo que a gente não consegue controlar. Então, você provou isso por A mais B, olha, não é a minha falta de vontade, não é o meu trabalho o problema, não é a situação, o aluno também não é o problema, né? Mas a gente tem ainda esse obstáculo, a tecnologia ainda não chegou a todos, ela ainda não é fácil para todos, e você provou isso, né? Eu achei fantástica a sua postura, André. Obrigada. Eu agradeço muito, Tati, por tudo. Josene quer comentar? Oi, boa noite, Tati, pela primeira vez eu cheguei no horário. Bom, enfim, professora Andréia, parabéns, tá, pelo seu trabalho, e a minha dúvida é a seguinte, em relação a ela, que praticamente
teve mais impressões, né, de quizzes para os alunos realizarem. Como, Tati, que o resultado dela entra lá no BI, computado daí, esses alunos que fazem dessa forma impressa? Essa é a minha dúvida aí, por enquanto. Não, ele não é computado no BI. Mas eu sempre digo assim, é lógico, existe a cobrança em relação a isso, mas a professora Andréia muito bem pode justificar que ela não deixou de fazer o trabalho dela, né? Que a questão é justamente os nossos alunos não têm acesso. Mesmo nas escolas que têm sala de informática, a gente sabe que ultimamente eles não têm acesso, por exemplo, para as disciplinas de ciências, história, geografia, né? Porque as outras disciplinas com as suas plataformas acabam monopolizando, né, a sala de informática. Então, assim, mesmo os alunos que estão em escolas que têm laboratório de informática, nas disciplinas de ciência, história, geografia, por exemplo, eles podem dizer que eles não têm acesso, né? Porque eles não têm vez nesses laboratórios. Então, assim, eu sei, o BI tá pra gente tipo aquele monstro do Harry Potter, como é que era o nome daquele monstro, aquele fantasma que ele tinha muito medo? Ele tá tipo assim o BI pra gente. Mas a gente tem que pensar também que, por exemplo, a Andrea pode justificar muito bem o trabalho que ela desenvolveu se ela for questionada. Não acredito que vai ser, mas se for questionada a respeito, ela pode muito bem justificar. E eu acho que a maioria de nós, né? A maioria de nós pode usar esse argumento, olha, a minha disciplina não tem vez no meu colégio, né? Porque além das plataformas português, matemática e inglês, eu tenho, por exemplo, pensamento computacional. Como você dá uma aula de pensamento computacional sem ser na sala de informática? A gente até tenta, mas não dá para ser sempre. E aí, tem que cobrar o acesso via o BI. Que jeito, né? Se eu preciso dar espaço também para que os outros professores trabalhem. Então, os meus alunos têm metas a cumprir, né? Tem lá o programa que eles têm que desenvolver, mas eu também desenvolvo aulas em sala com atividades, a gente chama de atividades desplugadas, né? Porque eu acredito que eu tenho que dar vez também para os meus colegas. E eles agradecem e eu agradeço o apoio que eles me dão quando eu preciso, né? Então vamos, vamos ter que enfrentar esse fantasminha do BI, Muito bem. A Cristiane me pediu para apresentar. Ela pode apresentar agora? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, eu posso ser a terceira, Pro? Pode. Tá bom. Oi, pessoal. Mas, professora, eu já tinha pedido, já tem uma ordem lá. Pode ser, não tem problema. Acho que ela está indo por ordem alfabética, mas eu fico para o final, não tem problema. Então tá, vocês que sabem, tranquilo. Marilda, então? É a Valéria agora, professora. Daí é eu, daí tem mais o moço lá no chat. No chat, ele pediu lá. Daí dá para ir colocando o nome, eu acho. Tati, eu cheguei Oi. atrasada, não sei como é que vocês fizeram a ordem, onde que eu posso pôr meu nome, que eu também queria apresentar hoje. Tá, então deixa eu pegar aqui no chat, deixa eu ver. A Valéria é a segunda, então deixa eu marcar aqui, que senão eu vou me perder. Então, Andréia já foi, Valéria, aí tá no chat, Marilda. É eu, daí o Jaime. Marilda, daí o Jaime. Daí acho que agora dá para ir colocando o nome. Daí Michele, depois de Jaime. Tá, Michele. A Michele. Cristiane. E é isso, né, gente? Mônica. Se o Amorim tiver como encaixar, pode colocar também. Eu também, Tati. Mônica. Mônica, tá. Amorim também e a Lucimara.
Acho que tá bom também, né, gente? Vai dar 9. Tá ótimo. Eu vou deixar o meu, que é Viviane, lá do final, para o final. Não, hoje não. Hoje não. Pode ir para mais tempo. Sem problema. Beleza. Todo mundo querendo se lembrar, é verdade. Pra gente ir pro feriado bem folgado, né? Mas eu acho assim que a gente, quando você termina de fazer a implementação, que você já tem o que falar, fica tudo tranquilo. Não tem o que reclamar. Você vai ver os erros, os acertos, a alegria, a felicidade. E uma coisa que a Andrea falou que eu concordo com ela, como a gente é bom, né? Ah, nós somos extraordinários, eu acho, porque a gente faz cada coisa, né, Amorim? Cada coisa que vou te contar, viu? Hoje Verdade, eu a gente... é delicioso ser professor, é diferente. Hoje aplicando prova Paraná, fazendo bagunça, comemorando, festando e vivendo, né? E digitando nota ainda na hora do Paraná. Ah, isso também. Gente, vocês imaginem como eu dei 10 aulas hoje, sem voz. Então, vocês calculem as aulas que eu dei hoje. Botava no quadro lá, pessoal, paz de Natal, leitura, resolva as atividades. E é isso. Porque sem condições. É tudo assim, professora, 1001 utilidade, gente. Vocês não têm noção. Mas vamos lá. Valéria, então. Então, boa noite. Eu sou a professora Valéria, né? Eu sou professora de ciências e tenho um padrão de educação especial. Vou falar que eu gostei bastante, né, de fazer, de aprender, porque, primeira coisa, como a Pro falou, a gente não tem acesso ao laboratório, né? E eu tive daí acesso ao laboratório, porque eu pedi, né? Eu falei que eu ia implementar a minha atividade. Na minha atividade, eu fiz uma revisão do Reino Monera, porque eu iria dar prova, né? Inclusive, eu coloquei uma das questões que a gente fez no quiz na prova. Então, nós fomos para o laboratório, nós realizamos as atividades lá. E lá, nas minhas atividades, tinha uma questão de áudio e tinha uma questão de vídeo. E eles gostaram muito. Então, eu vou compartilhar só uma foto aqui, que eu tenho uma aluna autista, e assim, ela tem bastante dificuldade vamos ver se aparece aí, em falar, e ela não gosta de tirar foto. Apareceu? Aí, o meu compartilhamento? Sim. Sim? Sim. Então, aqui, ó, eu tenho a Mariana, e a Mariana é uma aluna autista que não gosta, e ela adorou a atividade. Então, ela participou, ela fez a questãozinha dela oral, e ela fez a questão de vídeo dela, né? Então, aqui tem algumas fotos, né? Eles realizando. A dificuldade que eu tive é a dificuldade que vocês têm, que é a dificuldade do laboratório de informática. Quando a gente chegou lá, nem todos os notebooks funcionavam. Então, a gente fez um pouco das atividades e depois a gente foi trocando, né? Os que fizeram foram passando para os outros o notebook para serem realizadas. Eu apliquei numa turma só, eu tenho 4 sétimos anos, e eu apliquei no 7º A, e dos 30 alunos, né, 28 são frequentes e 24 fizeram as atividades. E eu tenho um relato aqui, né, e foi bacana também, porque como eles tinham que gravar, né, a questão era, se você fosse uma bactéria, né, como seria a sua vida de bactéria naquele momento, eles tiveram que fazer silêncio para que todos pudessem gravar. Então, vou colocar aqui uma aluna falando, não sei se vai dar para ouvir bastante. Valéria, oi. Coloca na apresentação de slides, que eu acho que ela aumenta. Dá uma verificada aí. Aqui em cima. Não, aqui. Mais em cima. Espera aí, que eu não estou vendo vocês. No slide. Clique no slide. Apresentação de slides, lá em cima. Ah, tá. Tá bom. Será que foi? Deixa eu ver. Espera aí, acho que não foi, né? Deixa eu colocar aqui na minha implementação. Isso, ali. Acho que agora foi, né? Isso, obrigada, tá? É que eu estava com dificuldade. Tá, e daí eles ficaram em silêncio para realizar a atividade. Então, foi muito bacana. Daí eu gravei a Maria Clara falando, né?
Então, de como foi importante essa atividade. O que você gostou de gravar o vídeo? Não sei, eu achei legal, uma nova atividade, um novo jeito de fazer as atividades. Então, eles gostaram da atividade, né? Eles ficaram empolgados com a atividade. Eu tenho um outro vídeo que eu queria compartilhar, mas eu não sei, vamos ver se eu consigo, que é um relato desses, né? Uma aluninha que falou, né? Como seria a vida dela como sendo uma bactéria. Deixa eu ver se é esse daqui. Isso, então vou colocar aqui para vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver, ouvir. Eu seria uma bactéria do bem que estaria presente nos leites fermentados e, ao entrar no nosso organismo, ajuda no funcionamento do intestino. Então, ela queria ser uma bactéria do bem, né? Foi a maneira que ela encontrou de ser uma bactéria do intestino, e eles gostaram muito. Eu queria dizer que eu aprendi muito com esse trabalho, que é um incentivo, assim, para a gente tentar conseguir esse laboratório mais vezes, para que a gente possa usar, né, em ciências. E eu queria falar, assim, que eu passei por momentos difíceis esses dias, eu coloquei até lá no final do meu relato que minha mãe faleceu, né? O segundo dia de curso eu mandei para Tati, talvez eu esteja no hospital, mas eu não desisti, né? Então, foi bom, tá? Obrigada. Foi bom, foi lindo, Valéria. Eu vejo, dá para ver nos seus alunos, né? A satisfação que eles tinham ali no vídeo de falar da atividade, de participar da atividade. E isso que vale, isso que importa. Porque a gente falava disso, como é difícil fazer os nossos alunos hoje se mobilizarem para algo, se emocionarem com algo, se empolgarem, se motivarem para fazer alguma coisa. E você conseguiu fazer isso, Valéria, você conseguiu aquilo que muitos professores se perguntam como fazer o aluno querer participar, querer se envolver, querer estar naquela atividade. E deu para ver pela carinha deles, que eles estavam felizes, que eles estavam gostando da atividade, estavam envolvidos e motivados. Parabéns. Na prova, caiu a questão, né? Que bacana, nós fizemos e caiu a questão. Então, acho que assim, é uma maneira da gente inovar, né? De vez em quando levar, mesmo no laboratório, pedir para o outro, olha, eu precisava usar hoje, né? Vamos fazer diferente, né? Então, foi bacana, foi bem bacana. Obrigada. Parabéns. Agora eu vou. Posso já, professora? Pode, fica à vontade. Aí, se alguém quer falar mais alguma coisa, eu vou colocando a apresentação. Se alguém quiser falar alguma coisa, daí... Nada de apresentar, né? Não está ainda compartilhando. Pessoal, se vocês precisarem, hoje ou na semana que vem, que eu compartilhe por vocês, eu também posso fazer, tá? Não apareceu o compartilhamento, não? Não, ainda não. Ué, o que eu fiz de errado, será? Estou destreinada. Tá, agora sim, agora apareceu para mim. Tá. Então, tá carregando. Tá difícil. Bem, gente, eu vou falando para não tomasse muito tempo, né? Eu fiz com 4 turmas, com todas as turmas que eu tenho, né? A implementação. Fiz com todos eles. Eu fiz diferente. Uns eu mandei pedir, né, para que fizesse em casa. Outros Apareceu a apresentação? Não, tá difícil. Sim, apareceu. Estamos vendo você e a apresentação. Então, uns eu pedi para que fizesse em casa,
Outros eu consegui o laboratório, porque eu não ia conseguir o laboratório para todo mundo. Então, os dias que eu consegui que tinha o laboratório em aberto, eu fiz com eles, né? Foi bem interessante, porque todos participaram, eles puderam fazer, né, junto, tirar as dúvidas, e eu gostei também bastante da plataforma. Foi uma coisa que eu gostei bastante de aprender, achei a plataforma muito boa. Então, nós realizamos a atividade com 4 turmas, eu tenho o resultado, aqui eles fazendo, né, aí o desenho na tela, que eu coloquei um para desenhar, também trabalhei vírus e bactérias, trabalhei as doenças, e o meu lá, a última questão, a gente tinha visto, né, um vídeo falando das vacinas, que eu acho que foi uma coisa que desconstruiu muito, né, cada dia mais coisas erradas, notícias erradas sobre a vacina. Então, eu coloquei um vídeo para eles sobre as vacinas, já na sala nós trabalhamos isso, e depois a pergunta foi quais seriam as ações, aqui eu estou mostrando um pouquinho, né, de como foi para ser bem rápida, ali a pedagoga que acompanhou a gente, que assistiu também, e ali na tela um pouquinho dos quiz, né, daí eu só quero mostrar o resultado. Aqui eu tenho depoimento, não sei se é interessante, do aluno, deixa eu ver. Melhor atividade de ciências da professora que ela fez. Ótimo trabalho, muito educativo, muito lindo, muito bom. Melhor atividade. Então, eles colocaram que eles gostaram mais do trabalho que a professora elaborou, né? Aqui eu tenho o depoimento da pedagoga, que eu não consegui colar como do aluno. Daí depois... e a taxonomia de Bloom, como eu falei para vocês, eu coloquei um vídeo que eu já havia trabalhado na sala, e eles teriam que construir algumas ações do que eles fariam para evitar as epidemias e as pandemias, né? Que aí entra, né, a vacinação. Então, eles construíram isso também, achei muito bom, né? Foi no laboratório, tudo de bom quando a gente consegue. E aqui eu tenho, né, os resultados, o 7º A, de 32 alunos, 25% fez, eu tive 96% de acertos, porque as questões que a gente elaborou no curso foi, né, pautado com o conteúdo que a gente trabalha em sala de aula. Então, fica mais fácil para o aluno, porque você trabalha em cima daquilo que você fala, daquilo que você explica, né? Então, eu achei que fica mais coerente para o aluno. No 7º B, de 33 alunos, 23 fizeram. Eles trouxeram o celular na sala de aula para fazer. E eu tive bastante dificuldade, porque não funcionava a internet, uns conseguiram, outros não conseguiram. Eu fiz, professora, naquela forma de jogo que você nos ensinou e fez conosco. Eu quis testar. Achei muito bom. Se todos conseguissem trazer o celular e conseguisse acessar. Só que, infelizmente, não... foi 4 ou 5 que conseguiram acessar, e o restante depois terminou em casa, né? Porque nós não tinha condições por causa da internet. Mas eles tentaram fazer na sala de aula e foi bem legal, a gente fez em forma de jogo. Depois, o 7º C, eles também foram para o laboratório, eles fizeram em casa, o 7º C todo mundo fez em casa. Não tive horário para levar para o laboratório. Veja aqui, ó, de 30, somente 19 que fez. E o 7º D também, de 31, foi só 10 que fez, que também foi feito em casa. Então, aqui foi feito no laboratório, aqui foi feito em sala de aula, né? 7º A no laboratório, 7º B em sala de aula, e o 7º C e o 7º D foi feito em casa, e foi menos a participação. Então, assim, a gente tem dificuldade, né, devido à internet, devido a eles, muitas vezes, não conseguem também entrar em casa, não conseguem acessar, né, eles têm dificuldade de acesso, porque a gente teve que auxiliar ali
mesmo no laboratório, eles indo direto, tem muitos que têm dificuldade. Tinha uma menina que ela nunca tinha acessado, que daí a gente conseguiu fazer com que ela acessasse, eu ajudando, os colegas ajudando, isso foi legal. Eu acho que é isso, professora, eu não quero tomar muito tempo, e fiz assim. Muito bom, Marilda, parabéns. Também gostei é bem coisa de cientista, né? Usar diferentes situações para comparar, né? Fazer. É que nem a gente que faz vários meios de cultura, né? Compara diferentes ambientes para testar alguma coisa. A Marilda também testou os alunos dela em diferentes situações, diferentes ambientes, se comparou, né? Fazendo em casa, fazendo na escola, no celular, né? No laboratório, a diferença. Bem legal, muito bom. Ô, Tati, eu acho assim, o nosso aluno ele não tem o hábito de estudar. De repente, essa seja uma forma dele estudar em casa. Chamar atenção para ele estudar, porque não é questão, às vezes, de acesso à internet. É que ele não tem esse hábito, ele acha que estudar é só na escola. Sim, isso eu penso também, Viviane, que eu acho que a plataforma veio para buscar esse hábito novamente e de uma forma bem interessante, assim, é uma das coisas que eu defendo, essa plataforma foi uma das coisas que eu gostei mesmo, de verdade, estou sendo sincera, porque é interativo, o aluno vê vídeo, o aluno vê slide, eu achei muito bom. E eu não sei se é uma realidade para vocês também, mas nós, por exemplo, temos muitos pais que reclamam quando a gente pede para adquirir algum material, um livro, por exemplo, né? Eles acham uma despesa, não um investimento comprar um livro. Agora, você vê que para os filhos eles pagam celulares caríssimos, os filhos têm acesso a jogos que são pagos, né? Então, ainda não é da nossa cultura, né? Não é cultural isso. Esse hábito de estudar, o prazer de estudar. A maioria dos meus alunos, eu cheguei a perguntar a eles não veem os pais em casa lendo um livro, lendo uma revista, lendo jornal, né? Ou estudando, que seja. Então, eles precisam disso, né? Eles precisam desse ambiente que estimulem eles a fazer isso em casa. Porque, por enquanto, para os nossos alunos, pelo menos para a maioria, estudar na escola, e só. Né? É o lugar, tem que estudar para estudar na escola. Então, a gente tem que mudar essa cultura também. Muito bem. Jaime, pode ser você? Não estou te ouvindo, Jaime. Sim, professora, eu quero tentar compartilhar. Ah, tá. Beleza, tranquilo. Não sei se apareceu para vocês, professora. Sim. Tá bem bonito. Mas para mim aparece, deixa eu ver aqui. Tudo bem. Então eu fiz o tema fungos. Deixa eu estar aparecendo, deixa eu ajeitar aqui. Tá, agora melhorou para mim aqui. Tema fungos, né, que eu fiz. Aí Mas não está dando certo, eu não estou conseguindo passar a próxima slide. Vai na flechinha, Jaime, ali do computador. Também me bati. Mas não... Jaime, você não pode estar na nossa tela, você tem que estar lá no seu documento, só que daí você vai passando lá. Não entendi como fazer. Vai lá no seu documento só, não na nossa tela, onde você pegou para compartilhar.
Tá. Lá você passa ele, aí acho que passa para nós. Assim? É, vai. Ah, tá. Aí. Ah, tá. Obrigado, professor. Então, né, a atividade de implementação ocorreu no Colégio da Hilda José Fritzen, na turma do 7º ano A, com o tema fungos. Então, vou ler aqui um pouquinho, coloquei objetivo, características gerais, modo de vida, hábitat, reprodução e a importância. Para apresentar essas aulas, utilizei os slides da LLCO, explicação com o uso de imagens de fungos, fotos de fungos feitos pelos alunos em casa e no colégio, realização de exercícios no caderno, e eu fiz a aplicação na forma do quiz. Naquela semana, as pedagogas acharam melhor não postar, e aí eu fiz aquela live quiz ao vivo. Aí, depois vou colocar as imagens, aí gerei o QR Code e um código. Uns alunos usaram o celular e outros notebook. Tem os notebooks disponíveis no colégio. Aí, a atividade foi realizada no refeitório, onde melhor acesso à internet. E depois eles resolveram os quiz. Então, vou passar algumas imagens. Esses são os meus quiz que eu fiz. Então, o quiz múltipla escolha, o quiz combinar, o quiz aberto, o quiz desenhar e tem aqui o quiz áudio. E aí algumas imagens com os alunos que eu vou... Opa, foi demais. Então, a primeira imagem, né, eu peguei, levei meu computador, daí eu coloquei quem conseguiu, quem tinha celular acessou pelo QR Code, quem tinha notebook entrou pelo código. Aí tirei algumas fotos, onde os alunos, então, foram fazendo as atividades. Aí foi feito um refeitório. A sala de informática também não estava disponível. E para finalizar, eu sou muito prático e rápido, né? Num primeiro momento achei bastante difícil, mas depois quando a professora mostrou como se faz os quiz, construir os quiz, achei bastante prático e fácil, né? E no final deu certo, né? Não tive nenhum problema para fazer os quizzes e deu muito certo. Eu acho que é isso, professor. Não tem muito o que falar, né? A princípio é isso. Eu gostei do modo como você organizou a sua apresentação. Ficou muito bonito. Ficou muito visível, né? Muito fácil da gente entender como você trabalhou. Gostei bastante. Muito bom. Parabéns, Jaime. Obrigado. Deixa eu ver. Se ninguém quiser fazer um comentário, uma pergunta, eu vou passar agora para a Michele. Oi, Michele. Oi, Dede. Saudades de você, menina. Saudades. Beijo. Tudo bem? Tudo bem, saudade dos nossos alunos lá, viu? Te juro por Deus que eu tô com saudade. São lindos e maravilhosos. Estou compartilhando? Ainda não. Não, mas eu compartilhei errado. Tá aparecendo a apresentação do PowerPoint? Sim. Do PowerPoint? Exato. Sim. PowerPoint, resultados. Só não está no modo de apresentação ainda. Deu certo? Agora sim. Vou mudar, daí você me diz se deu certo e eu vou ativar o meu cronômetro. Ok. Michele, testa agora o Meet, tem a possibilidade de mudar o slide na tela do próprio Meet. Só passa o mouse por cima da tela no Meet, da tela de compartilhamento. Vê se aparece uma flechinha no cantinho. Mas mudou ou não mudou? Mudou. Mudou?
Mudou. Posso continuar assim? Pode. Posso? Beleza. Alguém comentou antes que o Meet não permite você passar o slide dentro da tela do Meet. Agora permite sim. Ele fez essa atualização. Oh, eu não sabia, bom isso. Sim. Beleza. Então, eu sou a Michele Cristina, trabalho aqui em Pontal do Paraná. E o objetivo da minha implementação foi testar o domínio dos alunos sobre o conteúdo do Reino Protista. Eu trabalhei com uma turma de 7º D, o único 7º ano que eu tenho, do Colégio Cívico-Militar Hélio Antônio de Souza, aqui de Pontal do Paraná. A metodologia empregada foi um teste realizado na plataforma Quizzes. E aí, sobre os encaminhamentos metodológicos, eu começo falando sobre a elaboração do teste, que eu acho que foi uma das principais contribuições do curso para a minha prática docente, já que eu revivi e relembrei toda a estrutura taxonômica de Bloom, e eu elaborei as minhas questões de acordo com os níveis propostos na estrutura taxonômica, partindo de conceitos mais simples em direção aos conceitos mais complexos. A primeira questão eu elaborei pensando no primeiro nível recordar, em que eles deveriam reconhecer os organismos do reino protista. A segunda questão, eu fui para o segundo nível, o nível de compreender, onde eles deveriam associar as características das algas e dos protozoários. Depois eu fui para o terceiro nível, aplicar, onde eles deveriam classificar os organismos pertencentes ao reino protista. Depois fui para o próximo nível, que seria analisar, né? Quarto nível, analisar, em que eles deveriam categorizar os 4 principais grupos de protozoários. E fui direto para o último nível, na minha quinta questão, onde eles deveriam elaborar um áudio, escolhendo uma das doenças que nós abordamos em sala sobre doenças causadas por protozoários, e eles deveriam propor medidas que a escola pudesse tomar para evitar, medidas profiláticas para evitar tais doenças. E a última questão também no nível de criação, que eles deveriam inventar, eles deveriam imaginar que eles eram uma alga unicelular que vive no Atlântico, e o que eles fariam, se eles fossem uma alga unicelular, o que eles fariam no decorrer do dia. No dia 11 de abril, eu falei para eles sobre esse teste específico. No dia 14 de abril, eu dei instruções sobre as questões respondidas em áudio e vídeo, que eles não estavam muito habituados. 25 minutos da aula eu dei para que eles elaborassem um roteiro para as questões de áudio e vídeo. E dia 18 de abril, eles receberam o link no Classroom para que eles pudessem realizar os testes. Fiquei muito chocada com os resultados. Tive só 56% de participação parcial na realização desse teste. Normalmente, como aqui nessa tela a gente consegue ver, há um número bem maior de participantes. Aqui está o número de todos os quizzes que eu atribuí durante o trimestre. Foram aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 quizzes durante o trimestre. E esse, com 18 participantes, foi do menor valor de todos os de menor valor. A precisão não foi ruim, a gente consegue ver aqui ao lado que foi uma precisão de 74%, acompanhando mais ou menos a média que eles estão realizando nos quizzes. Aqui eu baixei lá a tabela de porcentagem de acertos, o tempo médio, fiz uma análise aqui de cada uma das questões, principalmente relacionadas à taxonomia de Bloom. E o que mais me chamou a atenção, o que mais me preocupou foi que as questões de áudio e vídeo não foram realizadas. Os 18 alunos que entraram, que tentaram fazer, fizeram os testes lá dos primeiros níveis da taxonomia de Bloom, que abordavam os primeiros níveis, fizeram os testes de múltipla escolha, de relacionar, mas os testes de áudio e vídeo foram pouquíssimos os que postaram. Aqui eu trouxe, deixa eu tentar mostrar a vocês, um recorte dos vídeos que fizeram. Michele, tá Sem sem som. áudio. Eu acho que você tem que mudar a sua forma de compartilhar a tela. Você vai ter que usar a última opção, uma guia, para ter o Desculpa. áudio. Só muda lá. Tá, só um minuto.
Volta para Meet. Isso. Compartilhamento de janela, certo? Não. É compartilhamento de tela, Uma né? guia. Isso, mas ó, usa a opção uma guia. Não aparece a opção de guia, aparece só tela e janela. Então deve ser de tela. Não. E agora, deu? Ele está compartilhando, mas eu não sei se vai ter áudio. Mas está compartilhando o PowerPoint? Sim. Vamos tentar, então. Sim. Vamos lá. Tem? Não. Sem áudio. Tati, ela não teria que fechar o áudio dela para abrir? Acho que ela tem que fechar o áudio dela, lembra? Daí aí abrir o vídeo. Deixa eu ver. Não, eu acho melhor eu deixar. Calma aí. Vamos ver se agora vai. Só um minutinho. Foi? Sem áudio. Sem áudio. Ah, então deixa. Não tem problema. Eu fiz uma montagem aqui com alguns dos vídeos que foram enviados, muito bonitinhos, falando que eles iam fazer fotossíntese durante o dia e à noite iriam descansar, sair com os amigos algos, bem bonitinhos, e que no final da vida deles eles eram comidos por um peixinho. Aí aqui também eu tinha feito um recorte, deixa eu deixar... Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo? Sim. Tá. Aqui também eu tinha feito um recorte das respostas deles em áudio, que aí eram as respostas sobre quais seriam as providências que poderiam ser tomadas na escola para evitar algumas doenças. Cada um escolheu uma doença causada por protozoário. Infelizmente não vai dar para a gente ver, mas depois a Tati consegue ver lá no Google Apresentações. E aí, finalmente, cheguei nas reflexões. Eu acho que o que ficou repercutindo mais em mim foi relacionado às perguntas, em como nós estamos fazendo as nossas perguntas e o que nós queremos, qual a intencionalidade das nossas perguntas. Então, sem dúvidas, eu estou muito mais dedicada na elaboração das minhas perguntas, não só com o 7º ano, mas com as outras turmas também. Eu já usava os níveis de aprendizagem nas minhas aulas e nas minhas avaliações, mas eu acho que rever a taxonomia de Bloom, pensar nela para elaborar as questões do teste, me fizeram mais consciente de como esses níveis devem ser abordados e o que eu posso fazer para abordá-los de forma mais efetiva. E quando eu analiso lá os 18 quizzes que eu enviei para as minhas crianças para o 7º ano durante o 3º trimestre, eu consigo observar que a maioria deles está comprometida com as tarefas de casa. Eu não os levei para fazer no laboratório, porque a ideia é justamente aguçar esse desejo por continuar estudando em casa, continuar o aprendizado deles em casa. Então, o que eu tenho de resultados são resultados da tarefa de casa que eles fizeram, as impressões que para os que não fizeram, em específico para essa tarefa. Eu vou levar nessa sexta-feira, mas a ideia mesmo, a minha avaliação, as minhas preocupações foram em relação à tarefa de casa. E quais foram essas preocupações? A grande preocupação foi que eles não fizeram as atividades tinham respostas em áudio e vídeo, e eu acredito que não foi porque eles não conseguiram, mas porque eles não tentaram, tá lá, que eles não tentaram fazer esse tipo de atividade. Então, acho que ainda vou precisar pensar em novas formas de abordá-los para que essas atividades com níveis de aprendizagem mais elevados possam ser acessados por todos. Travou. Travou a Michele? Eu ia perguntar se travou só para mim. Porque a apresentação da menina estava de nível altíssimo. Gente do céu. Vocês viram a aula que ela deu de taxonomia de Bloom? Que professora fantástica. Olha, show de bola. Nossa,
já quero perguntar para ela se eu posso compartilhar a apresentação dela com a nossa tutora, porque ela vai amar esse trabalho dela. Tá muito bom. E eu quero uma cópia também, porque eu quero usar, quando eu precisar explicar a taxonomia de Bloom de novo, eu quero usar aqueles exemplos dela, do jeito que ela fez, certinho, assim, ó, bonitinho. Meu, que luxo aquilo. Muito Já ela legal. volta, eu sei, conhecendo a Mi, ela tá muito brava agora por não estar apresentando, por ter dado um problema. Já ela Cara, eu volta. não sei onde que eu parei. Que desagradável isso. Ela tá brava. Calma, relaxa, tá lindo, maravilhoso. Vai, Mi. Onde que eu parei? Muito bom. Porque eu terminei Você a quer que eu apresentação. compartilhe? Michele, você quer que eu compartilhe com você para você mostrar os vídeos que eu estava assistindo agora, tão muito fofos? Você quer que eu compartilhe para você mostrar? É que a parte das reflexões... Eu fui até onde, Tati, para vocês? Você estava no último slide. Nas reflexões já? Isso. Ah, menos mal. Se você puder compartilhar o vídeo, mas daí as reflexões eu não terminei de editar lá nos slides que está com você. Ah, tá. Mas você quer que eu mostre para o pessoal? Mostre, por favor. Se der tempo, pode mostrar, por favor. Sim. Então eu vou... Que eles são muito bonitinhos. Sim, é muito fofo, gente. Vocês vão amar. O que eu faria se eu fosse uma águia unicelular que vive no Oceano Atlântico? Num belo dia, no Oceano Atlântico, eu seria uma alga, um organismo fotossintetizante que estaria desempenhando papéis importantes para a manutenção do planeta Terra. Durante minha vida, todas as vezes que eu precisasse de energia e alimento, realizaria fotossíntese e produziria oxigênio para mim, os animais aquáticos e o que sobrasse iria... Durante a noite não dá para fazer a fotossíntese, então eu converso, brinco, faço outras coisas com meus amigos algas. E para fazer a fotossíntese, eu não posso estar no fundo da água, eu tenho que estar na... Joguei a casa e fui encontrar minhas amigas, mas no meio do caminho, o peixe me engoliu. Eu sou uma alga e moro no Oceano Atlântico. Lindinhos! Que delícia, Mi! Parabéns! Chuchus! Tá lindo. Espera aí, tem mais um, gente. Deixa eu mostrar o outro também. O outro são os áudios. O que eu faria? O mesmo, Tati. É o mesmo? Agora foi, agora vai dar certo. Aí. Ah, tá. Obrigada, Tati. O nome da doença que eu escolhi foi a amebia. Visitas protetivas que a escola poderia tomar sempre nos finais de semana, como não tem nenhuma ela passar veneno nas plantas. Que é transmitido pelas fezes do inseto conhecido como barbeiro. Os alunos devem lavar bem as mãos antes das refeições, além dos funcionários que devem higienizar os utensílios que usarão para fazer a comida. Eles são muito lindos, muito, muito, muito lindos. O nome da doença que eu... Foi. Eu posso terminar então, Tati? Sim, fica à vontade. Não está editada essa parte aí, não está editada. Mas aí eu só falei sobre as minhas preocupações, sobre as respostas em áudio e em vídeo, que eles não fizeram, eles não tentaram, não foi porque não conseguiram, porque não sabiam, porque eles já tinham lá o esboço, o roteiro, eles já tinham elaborado, foi porque eles não tentaram mesmo. E aí, como que a gente vai fazer? Eu estou pensando e estou tentando encontrar uma resposta. Como que eu vou fazer para incentivar esses alunos a fazerem esse tipo de atividade que reflete os níveis hierárquicos mais superiores da aprendizagem? Será que eles estão fazendo ou eles estão apenas compartilhando as respostas daquelas que são múltipla escolha, daquelas que são de relacionar? Porque áudio e vídeo não dá para você compartilhar, você tem que fazer, tem que criar. E, finalmente, esses resultados de tarefa de casa, de avaliação, eles refletem aprendizado ou eles refletem responsabilidade e condições de acesso? E é isso. Desculpa por ter caído. Eu não tinha percebido.
Então, pessoal, estou entregando o meu cargo. Semana que vem é a Michele, ela vai assumir, tá? Gente, que maravilhoso o seu trabalho, Michele. Nossa, muito bom. Já quero te pedir permissão para compartilhar o seu trabalho com a nossa tutora, que ela vai amar, que o seu Mas trabalho eu está preciso muito bom. editar, Tati. Eu ainda não Fica à terminei. vontade. Eu te dou até o dia 28, tá bom? Ah, tô brincando. Não, depois você só me dá um ok quando ele estiver prontinho, porque ficou muito bom. E esse trabalho, com certeza, a nossa tutora vai querer receber. Ela sempre me pede para mandar os trabalhos assim, trabalhos que a gente possa aproveitar em outros momentos. E o seu tá muito legal. Eu estava falando com o pessoal que eu gostaria muito de usar da próxima vez que eu fosse falar de taxonomia de Bloom, por exemplo. E ficou muito bom. E, Tatiane, por isso que é bom ser a última, tá? Porque você vai olhando essas coisas. Hoje eu tive uma aula de taxonomia de Bloom, agora eu sei visualizar certinho. E o que eu fico feliz é que eu tive a oportunidade de trabalhar com ela lá na praia, né? A gente não se via muito, ela começando, ela tem uma animação, uma coisa diferente, sabe? Acho que pegou de quem, hein, Michele? Pegou de quem, Michele? É muito bom, parabéns, Michele, amei. Muito Você bom. que é uma linda, maravilhosa, Vivi. Eu vou te dizer o que eu dizia, o que eu ouvi dos meus colegas no início de carreira, hoje menos. Não sei quantos anos você tem de prof, mas você nasceu para isso, Michele. 16, tá? 16, 16. nossa. Você nasceu para isso, Michele. Obrigada, Tati. Certeza. Eu gosto muito. Que bom. Que bom que te faz feliz e que você é boa nisso. Então, perfeito. Pena que a gente podia ganhar um pouquinho mais, né? Ajudava. Mas podia, né? Podia ter esse lado também, mas tudo bem, Bom vamos lá. tento a mais, né? É, né? Mas parabéns. Obrigada. Muito bem, agora Cristiane. Ô, Tati, a gente pode encerrar e todo mundo ir embora? Pois é. Não tem condições. Michele, você simplesmente arrasou. Parabéns. Maravilhosa. Os outros também, né? Mas é tão bacana ver, né? O quanto quanto nós professores somos bons, né? Muito legal isso. Mas vamos lá, vou apresentar meu humilde trabalho, então, aqui. Deixa eu ver se eu consigo apresentar para vocês aqui só um pouquinho. Tati, apresentar, eu já não me lembro mais, é a tela inteira, uma janela, uma guia? Você vai ter vídeo, áudio, alguma coisa Eu assim? tenho o áudiozinho só para... Então é uma guia. Tá. Tati, enquanto ela vai arrumando ali, só para eu saber depois dela quem que é. A Mônica. Você eu. mesmo. Não, porque eu só consigo ficar aqui onde eu estou até 8h30, né? Que eu espero a meu menino fazer o curso. É só para eu ter uma ideia. Estão vendo, Tati? Sim, pode colocar no modo de apresentação. Lá em cima, apresentação de slide. Ah, beleza. Aqui. Então, eu fiz fiz para sexto ano, né? Na verdade, fiz com os 4 sextos que eu tenho, porque eu fiquei um pouco assim, com medo de no quizzes, né, não ter tanto acesso, então acabei aplicando para os 4. Coloquei aqui, agrupar os seres vivos de acordo com a sua alimentação, perceber as relações alimentares, e aí eu trabalhei também a questão da diferença entre cadeia e teia alimentar. Eu coloquei aqui para os sextos anos, eu tive uma participação de em torno de 30% dos 120 que eu enviei, e acabei tendo que utilizar o Educatron também em sala, porque no computador, né, via Class, eu já imaginava que não teria tanto acesso, então eu fiz a utilização, coloquei aqui as fotos, né, deles fazendo o uso em sala do Educatron para poder resolver. Foi bem bacana, né? Eles adoraram, e daí a turma toda ficava prestando atenção no que eles estavam fazendo,
e eu fui chamando, né, um por um, coloquei todas as fotos, claro, para não ficar tanta coisa, né? Não tive, eu coloquei aqui, olha, Tati, não coloquei a pedagoga, a direção não fizeram observação, né? Não deu tempo, muita correria, né? Agora esses dias, e também não consegui levá-los ao laboratório, né? Por isso que eu usei o Educatron como ferramenta em sala, porque é o que a gente tem ali mais disponível, né? Eu quero colocar para vocês, eu não sei se você lembra que daí na última aula ficou a questão de como eu usaria a taxonomia de Bloom, né? E eu tive a ideia de fazer... Vocês estão conseguindo enxergar? Sim. Sim. Eu fiz essa questão de eles gravarem um vídeo, só que não deu certo aqui para eu compartilhar com vocês, eu não consegui para abrir aqui agora, né? Mas ficou essa questão de como que eu iria usar a taxonomia de Bloom com a cadeia alimentar. Então, eu pensei assim, ó, que eles deveriam gravar um vídeo interpretando um animal que fosse um consumidor secundário. Mas eu não consegui colocar aqui para vocês visualizarem agora os vídeos por um problema do meu computador aqui, tá? Eu trouxe, na verdade, só um áudio das atividades que eu achei tão bonitinho que o aluno colocou a diferença entre cadeia e teia. Vou ver se dá para vocês ouvirem aqui. Acho que ela caiu. Travou, não? Oi, pessoal. Estão ouvindo? Não. Não deu para ouvir o áudio? Deixa eu tentar de novo aqui, então. Peraí. Deixa eu colocar aqui... Áudio da apresentação. Ele está aparecendo para mim aqui como... Cristiane, olha se não tem a opção em cima, compartilhar esta guia. Bem em cima, eu acho que ele fica em azul, se eu não me engano. Não, ele está aqui, interromper compartilhamento. Então, porque para mim está aparecendo como compartilhando. É que a gente está vendo o seu slide, a gente não está vendo o que seria o áudio, né? Tá. Ah, peraí, deixa eu ver aqui agora. Talvez aqui dê. Agora sim. Então, vou colocar o áudio aqui, tá? Tá. A teia alimentar é o encontro de várias cadeias alimentares, e as cadeias são uma sequência de interações entre diferentes organismos que servem de alimentos uns para os outros. É isso aí. Deu para ouvir? Agora sim, muito fofo. É muito fofo, né? Ver eles participando. Então é isso, Tati. Eu acho assim, que uma das maiores dificuldades nossa é o que eu falo, né? A gente pegou esse quizzes no começo do ano agora, né? Para começar a trabalhar. E a gente está aprendendo também ainda como fazer tudo isso, como colocar isso nas nossas práticas, né? Mas foi muito legal, eu acho que apesar da pouca participação, e a gente sabe que eles não têm tanto acesso, na minha escola tem uma dificuldade muito grande de ter os equipamentos, né? E o laboratório não está funcionando para todas as disciplinas, né? Mas valeu muito a pena, e é isso aí. Eu não sei o que vocês acharam, mas para mim, vendo a sua atividade, Cristiane, com esse áudio, eu fiquei pensando, é uma atividade simples, né? Você pedir para o seu aluno falar da diferença entre cadeia e teia. Mas quando ele tem que fazer um áudio, quando você ouve o seu aluno falando, não tem um tom todo especial, não fica diferente, sei lá, é a mesma atividade, mas é tão especial, é tão diferente, de novo. Eu acho que é muito bom isso, né? Ter essa possibilidade com o quizzes. E eu fiz também, Tati, que eu faço todo ano com eles, a gente faz um mural com a apresentação dos desenhos. Eu gosto muito do desenho, né? Eu desenho muito no quadro, enfim. E eles fizeram uns trabalhos muito bonitinhos, daí a parte, né, não no quizzes, das cadeias, assim, sai
coisas muito fofas, eles fazem umas cadeias assim com os animais. Você pensa, meu Deus, como que desenha, né? É muito bacana. Eu gosto muito de cadeia alimentar, como você falou, é um tema tão simples, mas ele tem uma importância, né? Porque a gente fala dos produtores, a questão da fotossíntese. Então, assim, falei, eu vou fazer com isso mesmo, que eu acho que os cestinhos vão me dar um feedback mais bacana. Mas valeu, foi bem legal. Parabéns. Obrigada, gente. Mônica, acho que dá tempo para você. Dá sim, temos ainda uns minutinhos. Deixa eu para apresentar aqui. Está apresentando? Quer dizer, está aparecendo? Sim, pode colocar no modo de apresentação. Uhum. Ok. Apareceu? Então, boa noite, né? Para quem eu não consegui, né? Eu consegui chegar antes. Então, meu nome é Mônica. Eu escolhi, como eu sou professora da área metropolitana Norte, professora da área metropolitana Sul, eu escolhi a Sul por ser ciências, né? A Norte eu leciono biologia. Eu leciono no Colégio Estadual Dom Pedro II. Ele fica numa colônia, né? Então, é uma escola de campo. Eu escolhi o 8º ano B. Assim, lá no final vocês vão ver que eu fiquei um pouco frustrada com essa turma. Para mim, era a minha melhor turma de ciências. Tanto que eu escolhi eles. Não foi tanto pelo tema, foi mais pela turma ser boa mesmo. Mas não tive um resultado tão satisfatório como eu achei que deveria ter com eles. A minha estratégia, então, eu fiz uma explicação, uma demonstração na sala, né, utilizando o Educatron, pelo fato das duas últimas questões elas serem por áudio, e por eles terem que criar um mapa conceitual sobre o sistema cardiovascular. Até esqueci de falar o tema, né? O tema que eu escolhi é o sistema cardiovascular, com o 8º B. Então, eu tive que fazer uma explicação, né, uma demonstração na sala, né, mostrando pelo Educatron como estaria essa atividade, né, para eles como chegaria, e que eles precisavam, né, eu expliquei antes que eles precisavam fazer um rascunho no caderno, né, que eles precisavam pesquisar uma doença do sistema cardiovascular e fazer um podcast sobre ela, com causas, sintomas e tratamento da doença. E a última questão era para realizar um mapa conceitual, que eu falei que eles poderiam tirar uma foto e anexar lá na atividade. Então, eles precisavam ter isso antes de entrar lá no quiz, porque o quiz tem um tempo para resolver, e se eles tivessem, né, que ainda pesquisar algo, ainda criar um mapa conceitual, não daria tempo. Então, eu fiz essa explicação na sala justamente para eles não demorarem na hora da realização. Então, ali como eu falo, né, comecei utilizando um mapa conceitual sobre o tema, para fazer uma revisão, né, sobre o sistema cardiovascular. Aí fui para o Educatron, mostrei as atividades como seria, identifiquei, então, que eles teriam para fazer um podcast, um mapa mental. Eu não consegui levar eles no laboratório da escola, né, pela falta de tempo, não tem horário para levar eles. E na nossa escola é a única da área sul que não tem sexta aula. Então, os alunos da manhã, eles vêm uma vez na semana para fazer a sexta aula, digamos, né? Então, agora nós temos 5 turmas vindo cada dia, um dia na semana. Então, além de já ter o excesso de alunos utilizando o laboratório, né, as turmas da tarde que tem pensamento computacional, nós ainda temos essa turma do médio que vem também à tarde. Então, o laboratório é bem disputado. E a outra questão também é que a nossa escola é uma escola de uma congregação de irmãs, e a gente tem uma norma lá sobre celular, que passa uma caixinha, eles recolhem os celulares. Então, passa na primeira aula e devolve na última aula, então eles não têm acesso ao celular. Né? A gente pode pegar para usar durante a aula, mas o que eu percebo é que muitos não teriam acesso para fazer o podcast na sala, né? Ou teriam vergonha também para gravar. Então, por esse motivo que eu não levei o celular na sala. Aí, então, eu pedi que eles fizessem uma folha escrita, a parte da doença, né? Escrevessem, né? Para depois eles falarem do podcast, que seria mais rápido e acho que também mais fácil para eles, né? Então, fizessem a pesquisa e escrevessem exatamente como eles iam falar no áudio. E também que na questão 5 era para montar esse mapa conceitual aí no caderno, que poderiam tirar foto e depois enviassem lá. Mas não aconteceu.
Então, a minha implantação foi realizada em sala de aula, foi parte em sala de aula e parte em casa, porque as 3 primeiras questões nós fizemos em sala, então eles tinham a resposta no caderno, a gente foi resolvendo juntos, então as 3 primeiras eles tinham a resposta, eles poderiam fazer sem problema nenhum, mas não fizeram. Então, eu escolhi essa turma para implementação pelo fato de serem bem participativos, eles são ótimos, realmente, mas eu fiquei bem desestimulada depois que eu recebi o retorno da atividade. Então, não foi como eu esperava, achei que teria uma maior participação. No dia que a atividade seria encerrada, apenas 8 alunos haviam respondido, então eu coloquei na quinta-feira para eles, eu enviei, ficou quinta, sexta, sábado, domingo, segunda-feira até 1h da tarde. Aí, na segunda-feira de manhã, a minha sorte que fui dar uma olhadinha para ver quantos que tinham respondido, e 8 tinham respondido, uma turma de 34. Aí eu pedi para a diretora, ela era pedagoga, e será ela está como diretora, para enviar um recadinho lá para eles, né? Para eles resolverem. Aí depois desse recado dela, tipo assim, foi umas 10 horas da manhã, a atividade fechava 1h. Mais pessoas responderam. Então, até segunda-feira, ali, 8, 10 horas da manhã, apenas 8 alunos tinham respondido. Daí aqui tem algumas imagens da implementação, né? Que aqui, então, eu estava conversando com eles, né? Demonstrando quais seriam as questões. As 3 primeiras, uma era objetiva, a outra era de relacionar, e a outra era só para escrever se o coração era um batimento voluntário ou involuntário, então não tinha nada de tão difícil, né, para responder. É uma turma grande, né? Com 34 são bons alunos, mas eu fiquei assim um pouco decepcionada em relação ao resultado. Aí eles buscarem lá a atividade para fazer. O que eu percebi? Qual foi o resultado alcançado? Que muitos não conseguiram anexar a foto na última atividade, por mais que eu tivesse falar que eu falei para eles, tudo bem, não conseguiu anexar, pode deixar no caderno, na terça-feira que eu teria aula com eles, eu vou dar uma olhadinha no que vocês fizeram lá no caderno, mas as 3 primeiras façam e o podcast também anexem, né? Mesmo assim, nossa, frustrada. Então, eu fiquei um pouco frustrada pela maioria não resolver, por mais que eu tivesse dado várias tentativas para eles resolverem, né? Eu achei que os resultados seriam melhores, porque a gente resolveu parte na sala, então as 3 primeiras eles poderiam ter feito. E a outra parte da atividade precisavam do celular para pesquisa e para o podcast. Todos eles têm, eu já fiz uma pesquisa lá, todos eles têm acesso, mas não fizeram, mesmo porque a irmã abre para eles, a irmã que eu digo é a diretora, ela abre a biblioteca para eles irem utilizar, e mesmo assim, eles tinham meios, mas não procuraram. Sobre a minha reflexão, que nesse Formadores eu aprendi muitas coisas novas, né? Entrar dentro da plataforma do quiz e entrar e mexer em toda ela, porque eu não conhecia, né? Foi apresentada ela esse ano, e vi que tem muita coisa excelente lá dentro. Mas os nossos alunos não dão ou não querem dar atenção a ela. Um dos motivos que eu acho é a imposição, né, por realizar essas atividades semanais, e também a falta de interesse deles mesmos. Eu percebo que o professor perde muito tempo preparando essa atividade para que no momento da resolução o aluno não leia atentamente, ele apenas corra os olhos na atividade. Então, assim, está cada vez mais difícil exercer o nosso trabalho na sala de aula. Então, seja pela falta de interesse do aluno ou pela exaustão e cobrança da nossa profissão, que a cada dia está mais difícil. Então, assim, eu fiquei um pouco frustrada, porque era a minha melhor turma, e eles acabaram não respondendo. O que eu queria entrar aqui em relação a resultado é porque muitos deles conseguiram. Aqui está marcando 19, até queria ver com você, Tati. Está marcando 19. Mas eu contei aqui, tem 22 respondidos. Não sei o que houve. Mas se eu contar aqui, quantos tem 22? Algum tentou mais de uma vez? Pode ser isso? Tem 2 tentativas aqui. Tem alguns com 2 tentativas, mas mesmo assim, de 22 para 19, tem muito mais do que o número que ele está dando ali. Ah, tá. Uhum. Então, aqui, os primeiros, eles conseguiram anexar, colocar o áudio, anexar o mapa conceitual. Uns conseguiram fazer até o número 4 aqui, o 4 era o podcast, e o 5 era o mapa conceitual. Conseguiram, daí aqui para baixo, já alguns não conseguiram nem o podcast, nem o mapa conceitual, daí eu acabei abrindo para eles
me mostrar em sala, porque eu utilizei essa atividade como nota dentro do trimestre. E é isso. Olha, Mônica, eu só queria te dizer que aquele teu último parágrafo, acho que resume muito bem, né? O que a gente está passando e está sentindo. Foi Porque top. a gente está tão ali sobrecarregado para fazer as coisas, daí você tem uma disposição, você está ali, né, para que os alunos acham que eles vão, porque eu peguei a minha melhor turma, e eu fiquei, quando eu vi que eles não fizeram, para mim foi assim, um banho de água gelada, sabe? Imagino. Mas parabéns, Mônica. Obrigada. Depois você vai mandar para a gente quem se chegou, tudo quem enviou, né? Porque eu fiz hoje à tarde, daí fiquei meio com medo, eu não sabia bem certo se era naquele modelo, se era na avaliação, dele tá aparecendo uma outra coisa para entregar ainda hoje, aí eu fiquei meio com medo. E assim, pessoal, vocês têm uma vantagem. Na semana que vem, os outros grupos têm encontro. O pessoal da terça, não. Então, vocês, na semana que vem, ainda têm a chance de fazer a recuperação. Então, quem não conseguir entregar até sexta-feira, semana que vem eu vou puxar a orelhinha, vou chamar um por um, tô brincando. Não, daí na semana que vem faz a recuperação, se liga, tá? Daí na semana que vem eu mando, fulano, cadê a tua atividade? Tá? Que daí é a recuperação. Ei, Mônica, eu gostei muito do seu trabalho, daí eu fico pensando, sabe o que eu fiz? Eu escolhi a turma mais bagunceira que tinha na escola. Porque os mais agitados são os que fazem as coisas, gente. Você pode ver, as melhores notas são das turmas mais agitadas. Eu vou fazer o teste. Na verdade, eu fiquei meio com medo de pegar os sextos anos, porque nós estamos com os sextos anos lá analfabetos, bem analfabetos. Então, assim, eu fiquei com medo de pegar eles, porque eu achei que eles não estão conseguindo nem dominar o conteúdo na sala, o português, quem dirá as plataformas. E os meus nonos anos, assim, é o sexto ano. Não, então, eu fiz esse teste ali, né? A minha implementação, eu estou escrevendo ela ainda, eu vou entregar amanhã sem falta, porque eu não vou levar puxão de orelha. Daí eu percebi isso, que daí eu fui lá nos quizzes, é a turma do sexto A e do sexto B que tem mais devolução das atividades. Aí tem 4, a gente fez uma pesquisa, uma consulta, vê os alunos que não têm condições. Esses que não têm condições, a escola dá um jeitinho, né? Mas os outros que pode fazer em casa, eles estão fazendo, e é legal. Só que eu tive um problema, até ia falar para a Tatiane, antes de sair, é que as minhas atividades dá link expirado. Então, pode ser duas coisas. Ou você vai ter que ir lá alterar o prazo, ou é uma inconsistência do Quizzes, porque lembra que eles estão mexendo no nosso sistema com aquela regra das 72 horas. Eu estou achando que é o Quizzes mesmo, porque o pessoal da plataforma aqui da cidade de Paranavaí estava falando que ninguém estava conseguindo acessar, estava bem problemático ontem. Nossa! Aí eu vou tentar mandar de novo agora, porque eles fazem em casa. Vocês viram que aquela planilha das notas do Quizzes também, o pessoal mandou um recado que ainda existem inconsistências. Então, é para esperar, não lançar aquela nota ainda. Tá? É verdade. Entrando ali no CLES para ver da nossa turma, ainda eu mandei aquele da taxonomia de Bloom, a avaliação, ele ainda aparece orientação, relato da implementação, que tem data até sexta-feira para entregar. O que seria isso? Não, é só porque na hora que a gente criou os arquivos, a gente colocou tudo como data de 28, porque é teoricamente quando a gente encerra, né? O prazo para entrega das atividades. Mas é só ignorar, porque são só orientações, não tem o que fazer ali, né? Então, no caso, era só a avaliação e aquele taxonomia de Bloom. Só o Quizzes e o relato, só. Tá. Só quizzes e o relato. Legal. Fazer uma colocação, como que é gostoso preparar esses quizzes, né? Você arruma tanta coisa legal, tem tanta possibilidade, tanta coisa boa, uma delícia. Como eu sempre digo, eu me sinto viva, porque você desperta, você se obriga a ser criativo, a inventar novas coisas, a estar produzindo
não só reproduzindo o material, né? Então, eu adoro, eu sempre digo, se eu pudesse ter só essa função na escola de criar atividade, elaborar as aulas e os materiais, eu ia amar. Mas não dá. Oi, Vera. Olha, eu quero boa noite para todos. Em primeiro lugar, agradecer, porque eu ia fazer a apresentação hoje, mas eu realmente... E eu estou entrando em febre de novo agora, sabe? Estou com muita tosse. Então, amanhã eu termino, eu preciso sair, eu estou muito sonolenta, tá ok? Boa noite, turma. Tranquilo. Bem mal. Você também não está bem, né, prof? Melhoras aí, professora Vera. Obrigada, muito obrigada. Tá? Olha, estou ficando até mais vermelha. Tchau, gente. Beijo. Tchau, melhoras. Hein, Tati, você dá um outro feedback para a gente essa semana de quem está ok lá? Sim. Beleza. Só vou esperar até sexta, porque daí é o prazo, né? Até sexta-feira. Valéria, depois queria saber se você vai pegar turmas porque já saiu hoje no nosso grupo da escola um link do dia do segundo grupo. Sim. E eu queria continuar. Vai ter com você, então? Sim, as inscrições já vão começar segunda-feira, dia 2. Não é terça, dia 2? Terça-feira, dia 2, tá certo. É que eu fiquei pensando, porque terça-feira a gente tem Eu lembrei do planejamento. feriado da segunda. Delícia. E terça a gente tem planejamento, né? Mas já vai começar dia 2, vai até o dia 9, que é sexta. E no mesmo horário você vai atender? Eu vou ficar terça, quarta e quinta, das 19 às 20h40. Isso é o ano todo, né? E para nós não muda. O que muda é vocês podem fazer a rotatividade. Mas antes que vocês me perguntem, o roteiro da segunda jornada é quizzes também? Não. Não. O quizzes agora vai para um grupo de estudo específico, que é só para isso. Agora, não me perguntem qual vai ser o nosso tema, porque isso ainda está uma discussão feia do que nós vamos trabalhar no segundo roteiro. Então, eu estou aguardando ainda para passar essa informação para vocês. Mas não vai ser quizzes, tá? A não ser que mude de última hora, mas a princípio não vai ser quizzes, vai ser outra coisa. Então, se vocês quiserem continuar comigo, terça, quarta ou quinta, sempre às 19, tá? Tati, mas daí a gente procura pelo teu nome mesmo? Sim. É? Aham. Beleza. Tranquilo. Dá para, de repente, colocar no grupozinho de WhatsApp nosso qual é o teu tema? Coloco, é ciências. Sempre Aham. ciências, sempre. Isso. Porque o meu concurso, como é que fala? Minha demanda é ciências, então eu só posso pegar ciências. Eu acho que o grupo já está fechado, Tati. Seria legal, né? Todo mundo de novo, né, Lucimária? Ninguém entra, né? Quem sai, ninguém entra. Aí a gente se vê mais Só que vezes, a gente né? tem que estar esperto daí, né? Abriu, tem que ir lá fazer. Bloqueia a entrada dos outros, Tati. Deixa só nossa. Não, porque quando você vai fazer a inscrição, começa a bugar, como diz os alunos, e você não consegue acessar. Você vai na sorte daí. Ó, vou dar 2 dicas, Viviane. Primeiro, já marca na agenda para o dia 2, logo que abrir, para você poder escolher data, horário e professor formador. Senão, não consegue escolher. Eu fiz isso. As inscrições já fecham nos primeiros dias. Outra coisa, faz pelo computador. Normalmente funciona melhor do que no celular. Se não deu pelo computador, daí você vai para o celular, tá? Porque tem diferença, sim. Tem diferença entre o computador e o celular para fazer essas inscrições, tá? Ok? Josene, você quer falar? O problema é que abre às 10 horas rapidinho. da manhã, né? Abre às 10, isso mesmo. Mas a gente vai estar em reunião pedagógica, então vai dar para a gente entrar e fazer. A gente foge, O né? problema é que aí que está o perigo, né? posicionamento. Vai estar todo mundo de formação. Todo mundo liberado, né?
Alguém Quer ver o disponibiliza um Amorim? Amorim, link. devia ter todo mundo que está aqui ficar, você não acha? Alguém disponibiliza um link assim, fala, grupo, vamos já, 10 Com horas. certeza, todo mundo junto. Não vamos, já está fechada a turma. Sabe qual é o Porque- problema, colegas? Que eu falo tanto da Tati, do grupo, porque eu me encontrei, eu acho o povo tão né, gentil, amistoso, isso. E eu falo tão bem da Tati que as professoras da escola querem também. Então, agora eu vou mentir o nome da Tati, vou inventar um outro sobrenome para ver se ninguém encontra essa criatura. Ô, pessoal, ó, sabe o que nós temos que fazer? Todo domingo, todo sábado, final de semana, depois da Páscoa, nós temos que ir lá em Missal, que é a terra da Tati, lá tem a festa do chopp. Então, nós temos que ir lá reunir, tomar chopp lá na terra da Tati. Aham. É a festa dos alemão, né? Não fica Muito tentando bom. a gente assim, por favor. Muito bem. Não, Tati, é o seguinte, eu só queria falar ali, complementar o que a professora Viviane falou, que os meus alunos, sabe, eu coloquei para 72 horas, antes eu tinha colocado para 24 horas, aí eu aumentei o prazo para mais 48 horas. Só que aí o que aconteceu? O aluno fez na minha frente no Educatron e apareceu lá, RES, né, tudo em inglês. Este foi finalizado. Este quiz, né, RES, é finalizado. Eu acho, Josene, que é porque ele tem o limite dele. Eu acho que só segue aquele limite dele daquele dia, das 24 horas agora, que agora é 24. Você faz um dia a recuperação, no outro os alunos respondem. Vai seguindo só aí, não tem jeito. Mas daí não vai dar certo, né, Viviane, professora Viviane? Não vai dar certo, poxa. Os alunos estavam empolgados, Tati, para fazer o quizzes. Tudo bem que eu deixei para a última hora, eu tinha que ter implementado já semana passada, né? Só que, infelizmente, não deu por causa desse desafio Paraná aí também, que embolou tudo. Essa é uma crítica que eu quero fazer, Tati, né, para o grupo aí de estudos dos formadores, para eles organizarem essa implementação para uma semana que não fique em cima de revisão de desafio Prova Paraná, Prova Paraná, senão os alunos não fazem, né? Eles já não fazem em dia comum, né, que não tem tanta coisa para eles fazerem. Agora, em fechamento de nota, final de trimestre, daí quebra as pernas, né, dos nossos alunos, né? Então, que nem a professora Andréia, ficou muito bem o trabalho dela, parabéns. A professora Michele, excepcional. A gente sabe que os alunos, Tati, eles fazem, mas nas possibilidades deles. Cada escola tem a sua realidade, né? Uhum. É isso. José, na verdade, assim, nós já cansamos de pedir para eles mudar isso, né? Só que eu acho que o medo que eles têm é que nós vamos ficar muito tempo sem o que fazer, os formadores. E por isso eles querem seguir o calendário escolar, porque nós, como professores, aí a gente acaba acompanhando também o calendário escolar, porque daí vocês, para nós, ficam como se fossem alunos, né? Então, eu estou em semana de prova lá com os meus alunos na escola e estou com vocês aqui também, né? Teoricamente. Então, é muito por isso que a gente não consegue mudar esses prazos, né? E fazer com que essas datas não batam. Mas a gente já pediu isso várias vezes. Mas eu acho que, infelizmente, é uma coisa que não vai mudar. Mas sobre o que vocês estavam falando, eu já cansei também de criticar uma coisa muito chata que acontece quase sempre. A gente fala uma coisa para os alunos na escola, chega no dia seguinte, já pode desmentir o que você falou. Por exemplo, eu cheguei para os meus alunos e falei assim, pessoal, vocês têm 24 horas para fazer a recuperação do quizzes. No dia seguinte veio a informação, agora é 48 horas. Prof, você falou que só podia fazer ontem. Toda hora a gente fala uma coisa, em seguida tem que falar outra. Isso eu já falei muito, eu estou cansada disso, tá? Porque ou eu estou passando por mentirosa, ou eu estou passando por incompetente, ou, né?
isso é um saco. Mas, infelizmente, como é tudo novo, é esse o processo. É assim mesmo. A gente vai Você e tentando todos melhorar. nós, né? Estamos todos no mesmo barco. Uhum. A gente vai tentando melhorar, mas isso vai, no começo sempre vai acontecendo, né? Porque nós estamos vivendo situações que a gente não espera todo dia, né? Todo dia uma surpresa. E o pessoal lá que está organizando, né? Os nossos tutores e os tutores deles também. Então, é assim, a gente tem que estar constantemente vivendo essa situação. Vocês imaginem eu que estou naquele programa do Ganhando o Mundo, por exemplo, em 4 meses a gente está viajando. Eu não sei nem para onde eu vou. Para o Canadá. O Canadá, mas o Canadá é grande. O Canadá é grande, para onde que eu vou? Nem isso a gente não sabe. Então, assim, eu já cansei de falar. E isso que deixa a gente frustrado. Essa falta de informação, essa inconsistência nas informações. Só que, por outro lado, a gente entende. O processo é esse, né? É novo. Então, por exemplo, eu já imagino isso. Como nesse programa nós somos os primeiros professores que vão, né? Sim. A gente vai de cobaia. Então, o ano que vem já vai ser melhor, já vai ser mais organizado. Mas esse ano vai ser tudo assim no corre-corre, né? Prepare os casacos de lã que vai estar frio. Mas... Lá vai estar frio. Mas eu estou mais... Gente, boa noite. Beijo, beijo. Até a minha apresentação. Você correndo depois que veio da Michelle. A minha também. Até. Tá. Pessoal, então vamos combinar o seguinte, a Laís quer falar, tadinha. O restante fica... já deixa ela falar. Não precisa não, obrigada. Bem capaz, prof. Desculpa, fala aí. Podemos combinar, então, que o restante apresenta na semana que vem? Pode ser? Beleza. A turminha melhor vai ficar para a semana que vem. Tchau, galera. Sim, vamos fazer o fecha, bem bonito, tá? Prof, mas eu vou perguntar uma situação. Eu estou amando tudo, né? Mas, assim, como nós vamos ficar em um número maior para o próximo, eu posso fazer somente um relato, não vou apresentar na tela e tal, mas vou fazer o meu relato de como foi, quais foram os pontos positivos e negativos de uma forma bem breve. Pode ser? Pode, Lucimar. Assim, o que eu gostaria, se você pudesse, pelo menos as evidências. Se você tiver fotos, vídeos, isso é legal. Isso eu não sei vocês, mas eu gosto muito de ver vocês falando, mostrando as fotos, mostrando os vídeos, aquela parte de a metodologia, isso a gente já sabe, né? Isso. A gente pode cortar, mas as evidências eu gostaria de ver, sim. Eu vou tentar, então, mas daí, assim, não vou me demorar, porque senão a gente não vai conseguir, né? E vamos seguir a ordem, então? Eu acho que eu estou na terceira para apresentar, então, semana que vem. Podemos seguir. Acho que vem o Amorim e mais alguém e tal. Não, você é a segunda daí. O Amorim ainda é você. Eu sou a quarta? Segunda, terceira? Pode ser. Eu posso ser depois da Lucimara? Então, pode ser. Eu vou colocar aqui, então, a Josene em terceiro. Depois Jusceli, pode ser? Pode ser. Tchau, Valéria. Tchau, parabéns. Amei tua apresentação. Tchau. Ó o cachorrinho. Ai, que bonitinho. Ai, que amor. Ai, semana que vem eu mostro a minha para você. Tchau. Tchau, Tati. Tchau. Melhoras aí para tua garganta. Obrigada. Tchau. Sempre Josene, eu tô com 4 aqui. Ô, louco, só tem uma, menina. Tchau, Laís. Tchau, Amorim. Tchau, Tiago. Tiago sempre fica por último, né? Conversando com a Tati. Tirando as dúvidas. Ô, gente, tem que curtir o canal da Tati, tá? Tchau. Beijo, galera. Tchau. Fiquem com Deus. Ô, Tati, deixa eu te perguntar um negócio. Diga. Assim, eu já não vou mais brigar já na escola. Eu prometi para mim mesmo que eu não vou mais brigar por conta de sala de computador, para o negócio lá, para o laboratório. Então, já fazem, assim, eu coloquei o quizzes lá para os alunos fazerem,
já faz acho que 15 dias. E não fizeram, acho que 2 ou 3 no máximo, assim. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei, perguntei lá das professoras de inglês, de português, de matemática, para ver se eu poderia ir. Aí uma falou que podia. Como ela falou que podia, o horário era dela, eu pensei que podia. Fui com todo mundo na minha sala. Quando penso, vem outra turma e elas fizeram eu sair lá do laboratório e ir para a sala. Porque eu tinha dito que eu tinha conversado só com a professora, não tinha falado para a equipe pedagógica, a outra professora falou para a pedagoga deixou. Então, foi assim, foi uma coisa bem desagradável. Davi, silêncio, Davi. Desculpa. Então, foi uma coisa muito desagradável, que eu fiquei muito nervosa. Fiquei até com enxaqueca, porque os meus alunos já estavam lá no computador, eu tive que sair, eu achei uma falta de respeito, sabe? Eu fiquei muito brava. Aí, nisso, eu peguei e falei, repostei o vídeo, né, o quiz, eu não sabia que podia... quer dizer, eu sabia que podia. Eu tentei fazer, né, colocar a data, mudar a data, só que não deu certo. Eu peguei, repostei de novo. Então, assim, ficou uma coisa bem chata. Os meus alunos ficaram com raiva também. Disseram que eu não ia mais fazer. Olha, foi uma coisa. Aí, eu tô assim, sabe, mediando com eles. Aí, amanhã, eu vou tentar fazer com eles. Eu combinei com eles para eles fazerem... para eles trazerem o celular, que eu ia deixar, eu ia até rotear a minha internet com eles, para ver se eles faziam. Então, vamos ver se dá certo. Mas, nossa, eu fiquei tão chateada, que me deu vontade de, sabe, jogar para cima tudo e desistir já de tudo, de raiva. Porque a gente não tem vez. Aí, por que pedem pra gente, né, fazer tudo isso e a gente não pode fazer? Então... E, Laís, te dou mais uma ideia. Assim, os alunos que levarem o celular, tenta eles deixarem eles fazer. Até, às vezes, eles compartilham um com o colega, um com o outro, e eles vão se virando para fazer. Mas eu te dou a ideia também de você levar algumas cópias impressas. Aí os alunos que não conseguirem de forma nenhuma fazer, nem no celular, ou que não fizeram em casa, enfim, você pode pedir para eles fazerem manual, né? Para que você consiga usar essa atividade com todos daí. Não que, tem que dar 100%, não tem essa exigência. Mas assim, eu sei que você, no seu trabalho, você gostaria que todos fizessem, né? Então eu já te dou ideia. Talvez levar uma ou outra cópia para aí os alunos que não conseguirem de forma nenhuma fazer online, para que eles façam um manual, né? Como que eu faço para imprimir? Lá no teu quiz, em cima, lá onde tem editar, todas aquelas opções, uma das opções é imprimir. Você consegue uma versão para impressão dele. Pois eu vou imprimir agora, para eles tirarem cópia do que... Nossa, porque eu fiquei tão chateada, e eu até falei para eles, assim, porque vai ser como se fosse uma recuperação, sabe? Porque eu peguei tudo que eles tinham mais dúvida, eu tirei do que eles tinham mais dúvida, que eles erraram mais nas provas, e eu fiz o quiz como fixação do conteúdo, para eles retomarem o conteúdo do trimestre. Filho, dá licença, amor. Tá certo. Aí eu fiz isso, mas é boa ideia, eu vou fazer então. Obrigada, viu? Imagina. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Fala, Thiago. Tô na vez, não quero passar o pessoal aí. Não, pode falar. O Amorim vai ser o primeiro na semana que vem, então hoje ele pode esperar. Tô brincando. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Vocês acreditam em coisa feita, não? Olha, como Seguinte, dizem, a gente tem que... Oi, pode falar. Não, eu comentei, né, que eu tive um acidente lá na Semana Santa, né, problema lá da embuchação e tal, e na sequência, agora, essa semana, eu emendei um H1N1, né, olha que legal, a suspeita era Covid, mas fiz o teste, daí deu negativo, fizemos os exames H1N1. Então, eu fiquei desde sexta-feira, que foi o feriado, até hoje é que tá melhorando, assim.
já tomei antibiótico, estou tomando ainda um monte de coisa, mas enfim. Aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Semana de prova de recuperação, essa bendita prova Paraná. Então, eu tive alguns problemas no sentido de nós havíamos, o pessoal lá na escola, todo mundo está postando, foi feita uma espécie de uma escala para postar todo dia lá algumas disciplinas, o quiz e tudo mais. Primeira coisa, a equipe pedagógica me pediu para que colocasse lá essa atividade com um prazo de 24 horas, que é o padrão das outras atividades. Daí eu expliquei que era mais demorado e tal, mas para seguir o bendito do padrão lá. Aí, como eu estava afastado também, meio que não tinha muito acesso aos alunos e tal. Outra questão, eu iria postar na turma na qual eu sou representante, então eu já tinha conversado com eles anteriormente, só que a turma que eu sou representante, ela é uma das turmas que menos tem devolvido os quiz. Então eu postei em 2 turmas, na esperança de que a outra turma que eu postei, que é a que mais devolve, no entanto, eu tive, assim, de 2 turmas com perto de 30 alunos até o presente momento, eu tive somente 6 alunos, 3 de cada uma delas. E o que eu estava observando também, a questão assim, na escola, além de ter toda essa escala para usar lá o laboratório de informática, como eu comentei na outra vez, temos a dona do laboratório lá na escola, né, que ela é professora de inglês, ela é professora de literatura, ela é professora de português, ela é professora de tudo, então ela está lá dona de tudo, né? Infelizmente, eu tentei conversar, mas, professor, então, é complicado, né? Eu estou numa escola que, assim, cerca de 80% do efetivo da escola é PSS. Então, os QPMs, assim, literalmente são donos, né? Eles, felizmente, tem disso. Então, eu tive esse problema também com relação a essa aplicação. E o que eu percebi não só pela dificuldade de acesso dos alunos, mas pela falta de vontade mesmo, né? Não sei se eles estão de saco cheio dessas plataformas, enfim, porque, por exemplo, da atividade lá que eu pedi para que eles gravassem um áudio, né, de até 2 minutos, explicando uma diferença lá entre íons e átomos, alguns responderam, dos 6, 2 responderam tipo, só para completar, né? E os outros todos, assim, como é que eu vou dizer? O áudio, sem áudio, na verdade, sem tentativa. Na questão que eu pedi que eles escrevessem a carta, né, contando ao Dalton como o modelo é estudado, né, e aceito pela ciência hoje, tive aluno que respondeu com um ponto, botou o ponto e mandou. Tive aluno que escreveu Rutherford, a resposta. Então, assim, eu até pensei em, de repente, tentar, de alguma forma, colocar um prazo maior, mas a escola me brecou um pouco nisso aí. Então, foi como a gente comentou, né? Até decepcionante. Comecei a tentar montar ali para te enviar, né? Mas os dados realmente de decepcionar. Como eu falei, como a maioria do pessoal comentou hoje, assim, a experiência para nós de produzir esse material é bacana, é uma coisa que, né, até ouvi aí o pessoal comentando na escola, se fosse só para fazer isso da vida, eu faria, né? Tive que ficar montando ali porque os outros aplicassem. Quanto a isso, acho que não tem maiores problemas, uma vez você domina ali a ferramenta. O problema eu acho que esse ano eu fui, assim, agraciado, né? Tudo que tem de complicado. Escola de periferia, uma escola grande, né, com donos da escola lá, que é bem complicado. Nós tivemos, como eu falei, a questão da ameaça lá, foi feita instalação de totem. Naquele dia mesmo, no tal do dia 20, eu atendi turmas com 4 alunos, que os outros não vieram, alguns por medo, outros por conveniência, enfim. Então, assim, vou tentar colocar a realidade, né? Mesmo que foi, porque, assim, eu sei que talvez se eles tivessem um acesso, tivessem um cronograma para que todas as disciplinas tivessem acesso, talvez fosse algo um pouco mais, assim, mais satisfatório, né? Mas, infelizmente, complicadinho, né? E ainda juntando isso aí, uma coisa em cima da outra, né? Joelho ruim, depois essa H1N1 aí que pegou, então, complicado. Mas vou tentar ver se eu consigo, assim, ainda hoje, não sei se possível, mas até sexta-feira vai a implementação.
E assim, Tiago, fique bem tranquilo, porque pensa assim, por exemplo, você está fazendo essa atividade para que eu te avalie, né? Então, o que que eu vou avaliar? Eu não vou avaliar quantos alunos responderam o teu quiz e de que forma eles responderam. O que eu estou avaliando, pensa no que eu quero saber. Eu quero saber, você, Tiago, você consegue usar a plataforma Quiz? Você consegue produzir nela? Você consegue aplicar ela com os seus alunos? Se você conseguir me mostrar que você consegue isso, então se você 6 alunos responderam ou 30, isso não interfere, né? Então pense no objetivo. Qual que é o objetivo dessa atividade? De eu pedir essa atividade para você como professor, né? Eu não estou medindo a sua competência em fazer com que os seus alunos produzam, na qualidade da produção dos seus alunos. Não é isso. O que eu quero, o que a gente espera aqui no cumprimento desse roteiro do primeiro trimestre, é que o professor saia conseguindo utilizar a ferramenta, que é o Quizzes, e aplicar essa ferramenta lá na realidade dele. Então, a gente tem N situações que interferem nisso. Então, não é isso que eu vou medir, né? Em momento nenhum é isso que eu vou avaliar. O que eu vou avaliar é você, professor Tiago. Você consegue usar a ferramenta? Consegue usar o quiz? Consegue aplicar? Consegue me mostrar isso? Beleza. Então, fechou, tá? E eu acredito que você consiga, Tiago. Eu acho que não é um problema para você. Então, fique bem tranquilo, tá bom? Então, beleza, obrigado aí, desculpa por me estender. Ah, imagina. Obrigado, Muito tchau, bom. tchau. Até Então, a próxima. até a próxima. Valeu.